Olha, presta atenção nisso aqui. Se o diabo é o pai da mentira, a falta de contexto é o pai de todas as heresias. Para exemplificar isso que eu estou falando para você, eu vou trazer um texto que, com certeza, em algum momento da sua vida, você viu ele ser interpretado da maneira errada. Esse texto está lá em Mateus. E aí, pensa no seguinte, tá? Pensa naquele dia, naquele culto em que você foi na sua igreja ou numa igreja que você estava visitando e era aquele culto do final da tarde de sexta-feira. Era aquele congresso que deu errado porque o pessoal não fez o evangelismo direito e aí estavam se esperando 50, 100 pessoas, mas vieram só 2. E uma dessas pessoas era a esposa do pastor. Então, o pregador, um tanto quanto frustrado com a pouca quantidade de pessoas no culto, ele vai dizer o seguinte: olha, nós estamos em poucos aqui, mas não tem problema, porque a palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Né? Ele usa esse texto de Jesus para dizer o seguinte: ó, Jesus estava falando sobre cultos que têm baixa adesão. Então, se você está num culto com pouquíssimas pessoas, se tiver você e mais 1 ou mais 2, isso já é suficiente para Jesus estar ali. O problema desse texto é que quando Jesus diz isso, ele não está falando sobre culto, ele está falando sobre outra coisa. Vamos ler rapidinho o versículo anterior a esse famoso texto para a gente entender do que Jesus está falando ali. Tá? O texto diz o seguinte, ó, Mateus capítulo 18, a partir do verso 18. Em verdade lhes digo que tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando você lê o capítulo completo, você vai perceber que Jesus estava falando sobre disciplina eclesiástica e não sobre quantidade de pessoas no culto. Mas olha, infelizmente, nem todas as interpretações tiradas de contexto são tão inocentes quanto essa que eu mencionei, tá? Quem não se lembra daquele famoso caso do pastor que leu um texto fora de seu contexto e da gramática correta, e por isso, né, teve um caso com a esposa de um dos seus próprios fiéis, né? Quem não lembra dessa história tão icônica? Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, professor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. Segundo erro muito comum que muitos cristãos cometem é o erro de ler um texto fora de seu gênero literário. É isso mesmo. Embora a Bíblia seja para nós um livro único, ela é composta de vários livros e conjuntos de livros diferentes. Então, dentro da Bíblia, você tem literatura, você tem história, profecia, e muita gente, infelizmente, lê alguns textos fora de seu gênero e, por causa disso, confundem o sentido daquilo. Por exemplo, existe gente que lê narrativa histórica entendendo como mandamento. Eu conheço pessoas que, quando leem que João Batista morreu no dia do aniversário do Herodes, acreditam que ali existe uma regra, que é Deus proibindo a prática ou a comemoração de aniversários, quando, na verdade, é apenas uma história narrando um fato que aconteceu. O mais importante ali não é o aniversário de Herodes, mas é marcar uma data ou um tempo específico em que o profeta João Batista havia morrido. Mas o erro mais comum dentro desse aspecto é ler textos que são poéticos como se fossem proféticos. Como, por exemplo,
Provérbios, aquele famoso texto que fala sobre criação de filhos. Vamos dar uma lida nele? Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Muitas pessoas entendem que isso aqui é uma espécie de decreto divino. Desde que você ensine a palavra para o seu filho pequeno, quando ele crescer é garantido que ele não vai se desviar. Isso não faz sentido dentro do contexto bíblico, tá? A Bíblia estabelece que os indivíduos têm responsabilidades pessoais e são capazes de fazer escolha. Uma prova disso é que na história do profeta Samuel, embora ele tenha sido um grandíssimo homem de Deus, os seus filhos, de acordo com o próprio texto bíblico, não seguem o caminho dele. Será que é porque Samuel não os ensinou quando eles eram crianças? Na verdade, não é isso. O texto de Provérbios é o que a gente chama de texto sapiencial, onde ali Salomão está trazendo para nós conselhos que funcionam em via de regra. Então, na maioria dos casos, probabilisticamente, quando você ensina ao seu filho o caminho correto, as chances dele ser um mau cidadão ou um falso crente são menores, mas não são garantidos. Isso aqui não deve ser lido como profecia, mas como conselho. O que está sendo estabelecido aqui é um princípio educacional, como você deve levar a palavra de Deus para os seus filhos ainda pequenos, para que aqueles princípios cresçam junto deles e para que lá na frente eles possam ter uma espécie de raiz de sabedoria, uma raiz doutrinária, para então não se desviarem no caminho. E por fim, o terceiro erro que você deve evitar ao ler o texto bíblico é o erro do anacronismo. Essa palavrinha vem do grego e significa literalmente contra o tempo. Mas como assim? Ler anacronicamente é quando você olha para o texto bíblico, ignorando a cultura temporal daquela época e acredita que as pessoas deveriam se comportar como você se comporta hoje. Eu vou dar um exemplo prático para você conseguir compreender. Quantas vezes você já não viu por aí pessoas dizendo que a Bíblia é machista, preconceituosa, homofóbica, que apoia a escravidão? Essa talvez seja a acusação mais famosa, né? Porque no período bíblico a escravidão era uma realidade, ela existia. Aliás, a ideia que nós temos de liberdade, essa sim é uma ideia nova, porque a civilização, ou a maioria delas, sempre foi escravagista, né? O mundo, infelizmente, carrega essa grande chaga, essa grande ferida que é a da escravidão. O problema é nós lermos os textos bíblicos que falam a respeito dessa realidade, acreditando que Deus aprova essa escravidão e que ela é igual à escravidão que tivemos aqui no Brasil. Tentar colocar sobre personagens como Abraão, Davi, Salomão, a mesma ética que nós aplicamos hoje é um erro anacrônico, porque hoje nós entendemos que a escravidão é errada exatamente porque essa ideia foi construída ao longo do tempo. A ideia de que a liberdade é o grande valor da vida e de que todos os indivíduos são iguais. Inclusive, ideia essa que é muito corroborada graças ao Novo Testamento, com personagens como Jesus e Paulo que vão igualar as pessoas. Mas isso não era comum naquela época, não se pensava assim. Portanto, olhar para o texto bíblico e acreditar que a Bíblia estava chancelando a escravidão é simplesmente uma leitura anacrônica, ignorando não só o contexto, mas também a cultura da época, o pensamento daquele tempo. Portanto, em resumo, você deve evitar esses 3 erros. Nunca ler fora de contexto, respeitar o gênero literário do livro e do texto que você está lendo e não cometer o pecado do anacronismo. Para isso, você tem que se aprofundar sempre no texto bíblico, não fazendo apenas uma leitura rasa, mas realmente se importando em compreender tudo aquilo que está em volta do que o autor escreveu. Se você evitar esses erros na sua leitura bíblica, você vai conseguir ter uma leitura muito mais proveitosa e edificante. Inclusive, se esse vídeo foi edificante para você, de novo eu peço que você deixe o seu like, porque assim você ajuda o meu trabalho aqui no YouTube. E se você também quiser se aprofundar teologicamente de maneira simples, clara e profunda, se você quer fazer um curso e estudar de fato teologia, eu te convido a clicar no primeiro link aqui embaixo e se inscrever no meu curso chamado Imersão Fundamentos, onde a gente anda ali pelos principais temas da Escritura. No mais é isso, que Deus abençoe muito a sua vida, que você se mantenha firme e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!